Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu trazendo um texto que foi publicado na página do Instagram Meditar com a Alma, a terapeuta. Cadê ela? Mas é a terapeuta Michele Gomes. Não tá o nominho dela aqui, mas é ela. Que eu gosto demais das publicações da página dela. E ela colocou um texto falando sobre a lei do espelho, o reflexo de nós mesmos. E a gente fala muito sobre isso em terapia, né, com os pacientes, ensinando o que é uma projeção, que é a mesma coisa que o espelhamento, e quando é projeção e quando não é. E esse texto explica bem direitinho, vamos falar sobre isso. Lei do espelho, o reflexo de nós mesmos. O mundo à nossa volta é um espelho. Cada interação, cada olhar e cada palavra que trocamos refletem partes de quem somos, mesmo que nem sempre tenhamos consciência disso. A lei do espelho nos ensina que tudo o que nos toca, positiva ou negativamente, tem sua origem dentro de nós. Primeira verdade: tudo o que me incomoda, irrita ou desejo mudar no outro é, na verdade, um reflexo do que existe dentro de mim. Se algo me desperta raiva, impaciência ou julgamento, é porque há algo em mim que precisa ser compreendido e transformado. As pessoas ao nosso redor apenas evidenciam aquilo que já carregamos, como um espelho que nos mostra o que não queremos enxergar. Segunda verdade: se a crítica ou o julgamento do outro me fere, é porque algo dentro de mim ainda não foi resolvido. Quando alguém aponta algo sobre mim e isso me incomoda, significa que de alguma forma aquela questão está reprimida no meu interior. A dor da crítica só existe quando há uma parte de mim que acredita nela. Esse é um convite para olhar para dentro e curar o que ainda dói. Terceira verdade: se o outro me critica, julga ou tenta me mudar, mas isso não me afeta, então essa questão pertence a ele, não a mim. Quando estamos em paz com quem somos, os julgamentos externos não encontram espaço para nos atingir. O que o outro diz ou faz fala muito mais sobre ele do que sobre nós. Quarta verdade: tudo que eu admiro no outro, tudo que eu amo, me encanta, também existe dentro de mim, mesmo que ainda não tenha percebido. Quando algo nos inspira em alguém, é um sinal de que essa luz também brilha dentro de nós, esperando para ser reconhecida e vivida. A lei do espelho nos lembra de que não há vítimas nem vilões, apenas reflexos. Cada pessoa que cruza nosso caminho traz uma oportunidade de crescimento, seja ao nos mostrar o que precisamos curar ou ao revelar a grandeza que já habita em nós. Quando compreendemos isso, a vida deixa de ser um embate e se torna um processo de autoconhecimento e evolução. Gratidão. É isso aí, vamos lá. Eu não sei se esse texto é dela. Ela colocou aqui, maravilhosa página, @Diário Espírita 1. Talvez esse texto tenha sido publicado lá. Tudo bem. Vamos lá, gente. O que eu explico, né? Essa questão de projeção. O tempo todo é o mecanismo que faz com que a gente comece a enxergar o que está dentro de nós. Então, o externo reflete o que está dentro de mim. E se eu tenho, né, uma vida que está equilibrada, provavelmente porque eu estou equilibrada. Se vários setores da minha vida estão em desequilíbrio, provavelmente é porque eu estou em desequilíbrio naquelas áreas, né? Mas as pessoas com quem nós nos relacionamos, elas vão servindo de espelhos, onde nós projetamos o que está dentro de nós nelas, né? E ao ver uma situação
que nós temos, mas que está na nossa sombra, aquilo causa um impacto emocional. Então, toda vez que algo irrita no outro, eu estou tendo uma projeção, não é? Ou uma expectativa de alguma coisa, não é? Porque a expectativa frustrada também faz com que a gente reaja de uma maneira um pouco mais emocionada, não é? E temos sempre que trazer a expectativa para nós. Esperei que uma determinada pessoa tivesse uma atitude assim assado. Aquela atitude não veio. Eu posso refletir sobre a atitude, encontrando situações reais, né, dentro dessa atitude e me frustrar pela expectativa que eu frustrei de que essa pessoa não tivesse aquela atitude, que ela compreendesse a situação, que ela, sei lá, usasse de mais empatia, de mais compaixão, qualquer coisa do tipo, não é? Então aí a gente está se emocionando ou ficando fora do equilíbrio de alguma maneira, muito mais pela expectativa do que propriamente pelo que aconteceu, né? Ok, mas quando nós nos irritamos com algo em alguém, nos irritamos mesmo, não é? Existe uma reação compulsiva de falar, de tentar me defender, de explicar a situação, de não é isso, né? Ficar brava. Pegou no ponto. Isso é extremamente comum. Ou a pessoa se exacerba ou tem aquele silêncio. Que na terapia a gente diz que é o silêncio que revela que nós batemos ali no ponto, né? Acertamos em cheio. A pessoa não consegue nem ter palavras, né? Então, esses mecanismos vão fazendo com que a gente vá se conhecendo. Não é pra gente ficar bravo por conta disso, não. Tá, ok, alguma coisa me incomodou, alguma coisa me irritou profundamente, tá, então de que maneira isso tem a ver comigo? Eu fiz um vídeo, acho que há 1 ou 2 dias, falando sobre aquele post da professora que foi espancada pelos pais de uma criança por cobrar o dever escolar, um absurdo. E ali eu me inflamei um pouco, porque eu venho de uma família de professores, obviamente eu vou defender com unhas e dentes os professores, né? Quando estão certos, óbvio. E ali tem uma projeção, porque a situação, o que é que me causou uma indignação por conta de uma injustiça que está sendo cometida com aquela professora, né? Então, o que é que me prejudicou? A minha ferida da injustiça fez com que eu me inflamasse também, não é? E aí, tem várias situações em que realmente eu me considerei injustiçada e vai por aí afora. São coisas que a gente vai trabalhando. Então, você olha para dentro, tá? Qual foi o aspecto que pegou? Foi isso? Então, eu trago para mim. Então, eu ainda tenho, voltando para mim, ainda tenho coisas na ferida da injustiça que precisam ser trabalhadas, não é? Entendidas. E tudo bem, tá tudo certo. Quando eu vejo no outro aspectos bons, né? Quando eu tenho aquela pessoa como um modelo, como o ideal para mim, eu também tenho aqueles aspectos e eu estou enxergando nela, mas eu não enxergo em mim. O meu processo de cura lá 27 anos atrás começou assim, quando eu comecei a enxergar no outro sempre coisas muito boas e que na verdade estavam dentro de mim. E acho que muitas vezes faço isso também ainda, né? Como tem um texto que falou que a gente enxerga o que o outro pode ser na quinta dimensão, ou o que ele é numa versão melhorada, né? Na quinta dimensão, na sua essência divina, e você se relaciona com esse ser de quinta dimensão e ele está na terceira. Ele não está expressando isso ainda, não é? Então você acaba se decepcionando, mas é por isso, por essa tendência a sempre enxergar esse melhor no outro, que é a versão lá
melhorada da quinta dimensão. Você vai sempre enxergar isso. Então, é um mecanismo que nos ajuda extremamente a gente nos conhecer, né, profundamente, desde que a gente consiga fazer esse exercício. Eu vi no outro, eu trago para mim. Eu vi no outro, eu trago para mim. O que é que me irritou? Não é? O que é que me irritou? É uma atitude que, por exemplo, eu tinha lá atrás? Pode ser? Eu já resolvi isso? Eu já melhorei? Talvez melhorei, mas ainda não eliminei por completo, ok? Então eu vou reconhecer isso e vou trabalhar em mim, não é? Na questão dessa projeção positiva, né? Que é até uma idealização, a pessoa acaba nem vendo o lado humano do outro, né? Que também tem falhas. E mas eu tenho que reconhecer aquilo que eu estou vendo de bom no outro, que eu também tenho, porque todos nós somos constitucionalmente divinos, com todas as potencialidades divinas. Então, de alguma forma, eu tenho isso dentro de mim, só falta que eu manifeste. E nem sempre nós temos a força necessária para trazer à tona aspectos bons, sabia? Às vezes nós somos muito mais reforçados quando a gente criava problema, quando a gente fazia umas picuinhas, umas birras, recebíamos mais atenção quando fazíamos isso e vamos nos configurando, né, na nossa personalidade como uma pessoa problemática, uma pessoa ruim. Então eu só consigo enxergar esse lado meu, ao invés de eu enxergar o melhor lado que está dentro de mim também. Então é interessante a gente usar essa ferramenta que vai estar atuando o tempo todo na nossa vida. Não há como a gente eliminar isso, porque é um jogo de projeção e espelhamento com o outro o tempo todo. Eu espelho no outro, o outro espelha em mim. É assim que acontece, né? Então vamos ver aqui. A lei do espelho nos ensina que tudo que nos toca positiva ou negativamente tem sua origem dentro de nós. Primeira verdade, tudo que me incomoda, irrita ou desejo mudar no outro é, na verdade, um reflexo do que existe dentro de mim. Se eu tenho uma situação complexa, de que maneira eu estou reforçando essa situação de interação com alguém? De que maneira? Tem uma dúvida em mim que causa dúvida no outro? Tem uma certeza em mim que vai causar certeza no outro? É um exemplo, não é? Então, quando a gente se depara com uma situação que aparentemente não tem uma saída, de que maneira eu estou reforçando essa situação? Eu tenho que trazer para mim. Eu tenho que trazer para mim. Porque também energeticamente eu estou influenciando, não é? Incorporando aqui a questão da energia, né? Se algo me desperta raiva, impaciência ou julgamento, é porque há algo em mim que precisa ser compreendido e transformado. Quando eu falo sobre a situação emocionada, né, que o pessoal gosta muito desse termo agora, a pessoa é emocionada, né? A pessoa se inflama. Isso é uma projeção. Quando eu estou analisando e falando dentro do meu equilíbrio normal, não há uma projeção, não há um espelhamento, que eu disse. Se há, muitas vezes, a expectativa frustrada de que aquela pessoa que nós estamos identificando, né, algum comportamento, você não esperava que isso viesse dessa forma. Havia uma expectativa, né, de que o comportamento fosse diferente. Então, a expectativa é que está causando uma certa emocionalidade, não só o comportamento, né? Vamos lá. As pessoas ao nosso redor apenas evidenciam aquilo que já carregamos como um espelho que nos mostra o que não queremos enxergar. Tudo que está na nossa sombra
nós não enxergamos, está na sombra, está encoberto. E através dos espelhamentos, das projeções, eu consigo acessar o que está dentro de mim e eu não consigo ver. Quando a gente entende esse mecanismo, fica muito legal, porque tudo é um reflexo, não é? Tudo é um reflexo. Inclusive, o Gasparetto tem um livrinho que chama Você é o seu carro. Quando o seu carro quebra uma peça, significa simbolicamente o que aquela peça representa. Você também está com algum desequilíbrio naquilo que é o simbólico da peça, não é? Eu acabei de trocar o radiador do meu carro. Gastei uma grana que não estava esperando. Ok, mas o meu carro já é mais velhinho, né? E toda hora dá aí uma peça que ainda é original, tendo que trocar, ok. Falei, não, vamos trocar. Aí, assim, uma coisa que eu não esperava, mas o radiador faz o quê? Resfria o motor, né? Então tem água lá dentro. Eu tenho uma dificuldade de tomar água. Muita dificuldade. De vez em quando eu deixo a garrafinha aqui, mas assim, tomo menos água do que eu deveria. E vai passando o dia e vai. É assim, minha amiga fica com a garrafinha, ela vai de golinho em golinho, ela o dia inteiro, né? Eu preciso fazer isso e não faço. E acabei de ter aquela infecção urinária grave, né? E talvez possa ter ficado aí com alguma sequela que precise tomar água. Então eu já entendi o recado, ok? Né? Ao mesmo tempo, resfriar o motor, né? O motor talvez seja a nossa cabeça, esfriar um pouco a cabeça em relação a todas as coisas, né? Que acontecem na vida. Talvez. Eu acabei fazendo a interpretação, depois eu vou pegar o livrinho do Gasparetto, muito mais por essa questão de eu não beber água e não refrescar o meu corpo internamente, talvez. Mas é isso. Então, quando você entende isso, a vida passa a ter graça, inclusive, mesmo nas dificuldades, né? Lembra quando eu virei meu pezinho e entendi que estava indo pelo caminho errado lá na dinâmica de chamas gêmeas, etc. Então, é isso. Tudo que nos acontece é símbolo. Isso é a visão junguiana, né, da psicologia analítica do Jung. Então, tudo é símbolo, tudo acontece simbolicamente, tudo tem uma representação do seu inconsciente acontecendo ali. Só basta você ter olhos para enxergar. Vamos lá. Segunda verdade, se a crítica ou julgamento do outro me fere, é porque algo dentro de mim ainda não foi resolvido. Quando alguém aponta algo sobre mim e isso me incomoda, significa que, de alguma forma, aquela questão está reprimida no meu interior. Eu não quero ver. É uma coisa difícil de enxergar, eu não quero ver. A dor da crítica só existe quando há uma parte de mim que acredita nela. Podem dizer o que quiser de mim. Se aquilo não tem a ver com a autoimagem que eu faço de mim, podem me xingar do que quiser. Não tem ressonância comigo. Só vai me afetar se eu assinar embaixo. Se eu assinei embaixo, aí tem um lado de mim que precisa ser trabalhado, né? Esse é um convite para olhar para dentro e curar o que ainda dói. Terceira verdade, se o outro me critica, julga ou tenta me mudar, mas isso não me afeta, então essa questão pertence a ele, não a mim. Quando estamos em paz com quem somos, os julgamentos externos não encontram espaço para nos atingir. O que o outro diz ou faz fala muito mais sobre ele do que sobre nós. É isso, muitas vezes recebemos críticas, mas se elas não nos afetam, significa que não há uma projeção aí. Não é porque o olhar do outro, muitas vezes, é isso, fala sobre ele, não sobre nós. Quando eu tenho o autoconhecimento muito, né, bem estabelecido, não, eu não sou assim, eu não, né?
E é isso. Quarta verdade, tudo que eu admiro no outro, tudo que o que amo e me encanta também existe dentro de mim, mesmo que ainda não tenha percebido. Quando algo nos inspira em alguém, é um sinal de que essa luz também brilha dentro de nós, esperando para ser reconhecida e vivida. É isso. Como eu disse, no meu processo inicial de lá no momento do processo de emergência espiritual, porque eu fiz terapia muito tempo antes, mas ali mesmo eu mergulhei profundamente, né? E de verdade, os bons aspectos meus eu não reconhecia. E eu usava aquele personagem do bonzinho, né? Sendo boazinha para todo mundo, sempre disponível, sempre, né? Estando ali, falando amém, subserviente, etc. Mas ao entrar nesse processo, comecei a reconhecer um lado melhor de mim e a melhorar minha autoestima. Ó, trabalho, hein? Trabalho até hoje para isso ficar bem equilibradinho, né? Pra gente não se deixar cair aí nas feridas e mergulhar nelas e não sair mais, né? O problema é esse. Tá bom, gente? Então, muito legal. Lei do espelho. Reflitam sobre isso, percebam de que maneira o universo está colocando pessoas ao seu lado que vão te inspirar a ser uma pessoa melhor e vão fazer com que você enxergue aquilo que está oculto nas suas sombras e possa trabalhá-las, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê!